Olá a todos! Eu me chamo Isadora e sou uma investigadora da ciência logosófica. Estou aqui hoje com um outro investigador para a gente conversar sobre a semelhança entre o ser humano e o universo. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, José Augusto! Tá, legal, obrigado. É uma alegria estar aqui, poder conversar contigo aí sobre um assunto que eu descobri, na verdade, e que tem me atraído muito. Eu tomei contato com um artigo numa revista, Frontiers Physics, e ele falava de um estudo que estava sendo conduzido por dois cientistas. Era um astrofísico, que era Franco Baca, se não me engano, e um neurocirurgião, que era Alberto Feletti. E eles realizaram vários estudos, cada um na sua área, mas ambos observando o universo e observando o ser humano, na sua parte física, né? Mais especificamente, como ele era um neurocirurgião, a rede neural, que eles concluíram que tinham semelhanças surpreendentes. E isso me chamou muita atenção, porque dizer que tem semelhanças entre a rede neural e o universo já é surpreendente. Sim, mas você poderia trazer assim, um exemplo do que faz você dizer que é surpreendente? Alguns aspectos. Primeiro, foi que o nível de complexidade e auto-organização desses dois conjuntos do universo da rede neural eram muito semelhantes. Um outro era uma questão de ordem de grandeza, vamos dizer assim, porque na rede neural tem 69 bilhões de neurônios e no universo observável tem 100 bilhões de galáxias. Então, assim, uma grandeza próxima, né? Embora tenha aí 40 bilhões, mas você dizer 70 bilhões ou 100 bilhões, né? Dezenas de bilhões, dá essa relação de ordem de grandeza. E tem mais, eles também falaram que ambos eles eram filamentos que se desdobravam em redes. Entendi. Então a gente vê na rede neural, onde você tem os neurônios, né, por onde caminham as sinapses, e você tem as galáxias, onde tem esses filamentos que se desdobram em ramificações. E José Augusto, com esse seu estudo, né, com os cientistas que você trouxe, e essa investigação da ciência logosófica, o que uma coisa tem a ver com a outra que você poderia trazer para a gente hoje? Esse aspecto é que eu havia mencionado no início, né? Esses cientistas apresentaram dois aspectos físicos, né, da rede neural e da galáxia, né? Vamos dizer assim, a fisiologia desses dois grandes conjuntos. Na logosofia, eu fui percebendo a grande semelhança que existe entre o universo e o homem, nos seus diversos aspectos, né? E aí a gente pode começar falando da criação do universo. Como que surgiu o universo? Como que surgiu a criação? Ela teve uma origem, ela teve um início, né? E esse início foi um pensamento, que foi o pensamento do Criador. Então a gente está falando de uma inteligência universal. Você falou do pensamento do Criador. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre o universo ter sido pensado em forma de sistema. Esse é também um aspecto muito interessante que está muito relacionado com essa semelhança. Porque no universo você tem os sistemas solares, você tem o próprio sistema solar e o sistema de outros planetas, né? E no organismo humano a gente também tem os vários sistemas, né? E todos esses dois sistemas dessas dimensões, eles têm características semelhantes, como, por exemplo, todos interagem com um objetivo maior. No caso do organismo, esses diversos sistemas interagem para garantir a própria vida do ser humano, né? Na galáxia, esses sistemas interagem, garantindo exatamente a continuidade do universo, né? Como a gente viu aí os cientistas falando que o universo está sempre em expansão. E é a mesma coisa que vemos na natureza, para você? Esse aspecto também é muito interessante, né? Porque na natureza a gente também vê esses diversos sistemas. Na década de 70 que foi cunhada essa expressão de equilíbrio ecológico, na década de 80 ficou mais popularizado e hoje é muito comum, né? Mas antigamente não tinha, a gente não usava essa expressão, não percebia essa realidade desse equilíbrio ecológico, né? Então a gente vê esses sistemas interagindo.
Então, muito simples, como, por exemplo, esse ciclo de chuvas, né? Onde você tem uma vegetação densa que favorece um rio com um grande volume de água, que condensa, vira nuvem, se precipita, ele volta a irrigar essa vegetação que dá origem a um rio e esse ciclo permanece, né? E aí você tem esse equilíbrio ecológico nesse exemplo que eu estou dando, né? Nesse conjunto de seres, vamos dizer assim, que garantem esse equilíbrio, né? E internamente também todos temos que buscar um equilíbrio, não é verdade? Essa parte é muito legal, né? E aí tem um detalhe muito interessante. Para que eu tenha esse equilíbrio, para que eu busque esse equilíbrio interno, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ser quais são essas partes, esses sistemas que vão interagir para que eu alcance esse equilíbrio. E aí tem um aspecto interessante, né? Porque a logosofia apresenta o ser humano como uma configuração biopsicoespiritual. A parte biológica é bem conhecida. A parte psicológica a gente conhece um pouco, tem a psicologia, né? Mas a logosofia apresenta a psicologia também se valendo desses sistemas que nós mencionamos, né? Conversando aqui, né? Sim. Que são o sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. Esses sistemas, eles têm que estar em equilíbrio. Porque se um ele é hipertrofiado e um outro é hipotrofiado, tem um desequilíbrio. Mas para eu alcançar esse equilíbrio, eu tenho que conhecê-los. E como é que a gente pode alcançar esse equilíbrio, para além de conhecermos, né? Conhecê-los? Bom, primeiro você tem que conhecer o que constitui cada um desses sistemas. O sistema mental, você tem as faculdades mentais, que reunidas são a inteligência, e você tem os pensamentos. No sistema sensível, você também tem as faculdades, que constituem a sensibilidade, e você tem os sentimentos. Então, eu tenho que ter presente os pensamentos que eu devo cultivar e, ao mesmo tempo, os sentimentos que eu também devo fazer com que eles não sejam sufocados por um pensamento negativo, uma deficiência. Mas você disse algo que eu gostaria que fosse um pouquinho melhor esclarecido. O universo foi pensado, você disse. Como é isso? Como que o universo foi pensado? Isso, né? Porque existe uma inteligência universal. Isso, inclusive, é reconhecido. Já ouvi em algumas oportunidades essa expressão inteligência universal. Então, você tem uma inteligência universal, tem uma mente universal. E uma das grandes prerrogativas dessa inteligência é criar pensamentos. Com a faculdade de pensar, ele cria um pensamento. Então, o Criador criou um pensamento e esse pensamento foi materializado na criação. E nós, como seres humanos, temos essa mesma grande prerrogativa de criar um pensamento e materializar esse pensamento. E é legal ver isso, porque você vê essa relação direta entre o Criador e nós como parte da criação. Nós temos essa grande prerrogativa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, a causa primeira, né, o pensamento primeiro foi Deus. Deus, sim. Sim. E como é que a gente pode comprovar isso? É legal isso, porque olha só, o homem, com essa grande prerrogativa de ser criador, com a sua inteligência, a semelhança da inteligência universal, ele tem como criar um pensamento e esse pensamento se materializar. Tudo que a gente está vendo aqui ao nosso redor, ele foi criado. Mas antes ele existiu na mente de alguém. E com esse pensamento ele se materializou no que a gente está vendo aqui. E o que nós estamos vendo são coisas relativamente simples. Sim. São coisas relativamente simples. A criação é muito mais complexa, né? Mas ele obedeceu essa mesma lógica, que primeiro, ele surgiu na mente, no pensamento, e depois ele se materializou. E a gente conhece o Criador pela criação. E com relação ao homem a gente vê isso, com relação a um pintor, a um artista, a um escultor. A gente, olhando a obra dele, a gente vai conhecer o Criador e podemos até dizer assim, não, eu conheço esse Criador porque ele tem essa determinada característica, ele tem essa determinada preferência, embora nunca tenha o visto, porque conhecendo a criação, você conhece o Criador. E conhecendo essa criação, conhecendo esse universo,
nós vamos conhecer o Criador. E, José Augusto, você pode dizer um pouco para quem está nos assistindo como é que se cultiva esse pensamento? O autor da logosofia, ele instituiu um processo, que é o processo de evolução consciente. Para realizar esse processo de evolução consciente, tem um método experimental. Fundamentam esse método, esse processo, uma vasta bibliografia. E nós temos, nas sedes da Fundação Logosófica, um grande laboratório, que são os elementos que caracterizam uma ciência. Então, ao longo da realização desse processo, nós vamos tomando contato com os conhecimentos, vamos comprovando a realidade desses pensamentos, desses sentimentos. Então, a gente vai poder ir alcançando esse equilíbrio, né? E isso é prático, é experimental. Agora há pouco, você mencionou sobre estudos sobre o cosmos, né? Estudos de cientistas sobre o cosmos. É o mesmo estudo que a logosofia faz? Aquele estudo daqueles dois cientistas, ele diz respeito ao aspecto físico e que tem aquelas semelhanças surpreendentes nesse aspecto físico, né? E na logosofia, eu venho descobrindo o universo que eu tenho dentro de mim. Da mesma forma que na rede neural tem aquela relação de grandeza, aqueles 10 bilhões de neurônios, no meu interno eu tenho assim um universo. A quantidade de pensamentos que nós temos na mente, a grande prerrogativa que nós temos de criar pensamento, isso é um universo. Junto com isso, nós temos um sistema sensível, onde nós temos uma sensibilidade e sentimentos. Isso também faz parte desse grande universo. E tem um outro aspecto, que é a parte espiritual, que também faz parte desse universo. E esse espírito é a parte divina do homem, o inspirador, o acumulador de energia, o perpetuador da existência. Então, o agente de enlace entre o homem e o Criador, são funções muito grandes, mas elas são muito próximas. O espírito participa da nossa vida através dessas funções. Não é nada fenomênico. Por exemplo, em determinado momento eu tenho um problema e tenho uma dificuldade, está muito difícil, no encontro, me detenho, estudo e de repente um relâmpago e uma inspiração que me apresenta a solução. Essa inspiração foi uma manifestação do Espírito. A partir desse conhecimento, eu vou poder observá-lo e vou poder comprovar essa realidade desse universo interno. Temos aí já muitos ingredientes para os nossos próximos encontros. Muito grata pela sua presença. Eu que agradeço, alegria estar aqui contigo e falando sobre um assunto tão transcendente que me agrada muito. Gratidão pela presença. Tchau, tchau.